Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Ponto 3. Fico muito feliz com esse nosso primeiro encontro no ano de 2023. E o tema, para a gente começar esse ano, é a celebração do terceiro ano vocacional do Brasil. A abertura oficial foi em 20 de novembro de 2022, a celebração vai até 26 de novembro de 2023. Essa iniciativa comemora os 40 anos do primeiro ano temático dedicado à reflexão, oração e promoção das vocações no Brasil. O tema, Vocação, Graça e Missão. Tem como fundamento a afirmação de que a vocação é um dom e graça, sinal da nossa aliança com Deus. Já o lema, Corações ardentes, pés a caminho, nos recorda o coração que arde ao escutar a palavra do Redentor e os pés que se colocam a caminho para anunciar a alegria do encontro com Cristo. E para essa nossa conversa hoje sobre o ano vocacional, recebemos Dom João Francisco Salme, que é bispo da Diocese de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e também presidente da Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Dom João, muito bem-vindo ao Ponto 3. Obrigado, muito obrigado por essa oportunidade. Minha saudação, irmão Diego, a você e a todos os nossos telespectadores. Obrigado e obrigado também já recebendo a minha querida amiga irmã Helena Coraza, religiosa paulina, jornalista, doutora em comunicação e que tem uma bonita caminhada de serviço à igreja, diria de testemunho vocacional também. Bem-vinda, irmã Helena. Obrigada, irmão Diego, uma grande alegria estar aqui com você, com Dom João, também testemunhando esse momento tão importante da igreja no Brasil, onde nós procuramos reavivar, cultivar esta cultura vocacional, neste terceiro ano vocacional. Muito bem. Vamos entender um pouco essa proposta, Dom João. Por que a igreja traz essa proposta, pela terceira vez celebrar um ano vocacional, e qual a proposta específica desse ano? Se alguém olhar do lado de fora, né, vamos supor que eu fosse um jornalista de fora do ambiente da igreja, iria fazer sempre uma leitura mais pesada. Por conta do pequeno número de vocações nos seminários, nas congregações religiosas, a igreja inicia uma campanha pelas vocações. Mas acho que não é só essa a motivação não, né, Dom João? Sim, eu quero saudar também a irmã Helena, que eu não estava ainda no quadro há pouco, né? Então, de fato, o trabalho da animação vocacional não é apenas porque há falta de vocações, como muitas vezes se diz, é muito mais que isso e anterior a isso. O tema vocação é o tema que diz respeito à nossa existência, a existência pessoal de cada um. A vocação é basicamente nossa relação com o Criador, a resposta à iniciativa dele em nos criar, em nos amar e nos chamar para fazer família com ele. E por isso o tema é um tema bem amplo, bem aberto, vocação, graça e missão. A vocação é dom, é iniciativa de Deus, é presente, é inspiração divina, é Deus agindo em nós, nos movendo, abrindo o nosso horizonte de compreensão da vida. E é que Deus vem antes de tudo. Deus é que teve lá na sua infinita bondade, misericórdia e sabedoria o plano de criar tudo e nos criar também. Então Ele sabe das coisas, né? Então a gente precisa descobrir Deus, entrar em comunhão com Ele, responder a essa iniciativa de Ele nos criar. E a partir daí, então, numa relação com Ele de fé e percebendo o quanto que Ele nos criando para amar como Ele ama, nisso também, pelo fato de sermos chamados a amar, nos também envia a amar os demais. Então a questão vocacional é muito ampla, muito bonita, muito profunda, diz respeito a todos nós. E é claro, disso decorre toda a vivência de igreja, a participação na comunidade, assumir uma vocação específica. Irmã Helena, quando a gente fala de vocação e da temática do ano vocacional, tem aparecido muito uma cultura, uma expressão que é a chamada cultura vocacional. E como é que essa cultura está presente nas nossas comunidades hoje? Como a gente pode fomentar com que essa cultura vocacional seja assumida, inclusive, na realidade das famílias? Então,
um dos objetivos fundamentais é justamente esse de despertar, reavivar uma cultura vocacional. Quando a gente fala de cultura, nós queremos falar de modo de vida, daquela realidade cotidiana, de que no dia a dia quando eu penso nas vocações, nas possibilidades de vocações e profissões, eu possa pensar para o meu filho, para a minha filha, também uma vida de consagração. Então, cultura, a gente percebe que talvez hoje nós perdemos bastante essa cultura vocacional, no meu entendimento. Antes, talvez as famílias até tinham uma estima, valorizavam mais uma vida religiosa, uma vida sacerdotal. Hoje, é muito bom, mas para os filhos dos outros, né? Uhum. Então, que nas nossas comunidades, no nosso dia a dia, porque essa vocação, ela é do batismo, Dom João fala, esse dom, Deus nos amou primeiro, Ele nos ama profundamente, e é por isso que Ele nos chama e nos envia, mas a nossa base é a vocação batismal. E a partir daí, Deus vai chamando como Ele quer, e naturalmente o ser humano tem que responder, porque se eu disser, não quero saber, eu não me abro também ao projeto de Deus. Então, hoje, eu vejo como sumamente importante que nas nossas comunidades, em todas as paróquias, a gente possa incentivar. Eu, às vezes, digo, olha, você pode não ser jovem, mas você é tia, você é avó, você é professora. Quantas pessoas se despertam porque um professor falou, outro dia estava escutando um testemunho vocacional, ou porque o pai e a mãe também dizem, nossa, gostaria sim de ter para o meu filho essa opção. Então, cultura é modo de vida, é aquilo que eu tenho no meu dia a dia, é objeto das minhas conversas, das minhas opções, né? E a gente sabe que hoje, de fato, e também temos muitas opções, mas Deus continua chamando, continua amando, chamando e enviando, sem dúvida alguma. É verdade, Deus chama e envia. Agora, Dom João, quando a gente fala da cultura vocacional, qual que é o valor do testemunho? E eu não estou falando somente para a vocação à vida consagrada, sacerdotal, mas mesmo a vocação do laicato e da consagração, do compromisso no trabalho da missão evangelizadora da Igreja. Qual o valor do testemunho? E será que a gente não está assim, oferecendo um testemunho que não tem empolgado, especialmente os mais jovens, para o serviço da missão da Igreja? Nós sabemos que o testemunho é decisivo, né? As pessoas se deixam influenciar muito mais pelo testemunho do que pelas palavras. Isso também já é bastante sabido de todos nós. Mas dentro do conjunto da cultura vocacional, é muito importante que se tenha uma compreensão mínima, digamos assim, de fé teológica e da espiritualidade vocacional, para não confundir, digamos assim, uma atividade profissional, algo que é próprio de um funcionário, com aquilo que é um modo de viver, que é uma atitude de vida, uma compreensão de vida. Por isso eu falava da espiritualidade como uma compreensão da vida, mas que eu assumo, e eu assumo nisso uma identidade nova. Eu gosto muito daquela passagem de São Paulo que diz que devemos exalar o bom odor de Cristo. Exalar o bom odor de Cristo é fazer sentir as pessoas que estão ao nosso redor que dentro de nós há uma personalidade especial, que é a nossa mesma, mas numa relação muito próxima com Deus, tanto com o Pai, como com Jesus e com o Espírito Santo. E aí é claro que se a gente vive assim, vive num contexto comunitário, ou pelo menos vive com outras pessoas que têm a mesma fé, que têm as mesmas disposições, que também procuram exalar o bom odor de Cristo. Então, quando se dá esse testemunho, as pessoas são contagiadas. Tem-se muitos depoimentos de jovens que dizem que gostam e querem encontrar o sentido da vida, gostam de falar das coisas que têm a ver com Deus, com uma vida vivida não no vazio, mas nós precisamos ter coerência com aquilo que nós dizemos. Então, se eu tenho uma opção vocacional específica na vida sacerdotal, ou então na vida consagrada, ou como leigo,
ou leiga, eu preciso viver isso com alegria, com convicção. De novo, volto a não viver isso como algo ligado só a certas práticas. Eu não gosto da expressão, mas vou usá-la aqui para me fazer entendido. Dizer que, por exemplo, alguém é funcionário do sagrado. O padre não é alguém que apenas aprende a fazer coisas que um padre faz, e fora disso ele é um homem comum, não é verdade, né? Nós somos todos pessoas humanas, comuns, como todo mundo, mas a vocação que a gente assume dentro da igreja, ela nos confere uma nova identidade. É algo que eu passo a ser e viver 24 horas por dia, em cada instante, porque é fruto de uma relação que se estabelece com Deus, por iniciativa dele, por bondade dele, por misericórdia dele. Por isso diz que é graça, é fruto de uma inspiração divina. Por isso a gente tem que pedir, por isso a oração, pedir a Deus a graça. Não porque Deus precisa ser recordado disso, mas porque nós, só pedindo, é que abrimos espaço para Deus dar aquilo que Ele sempre quer dar. Aí, Dom João, eu queria lembrar uma palavra que o Papa Francisco, não é uma palavra nova que o Papa Francisco trouxe para essa caminhada vocacional, mas eu acho que, mais do que nunca nesse momento, está sendo sempre colocada por ele para nos lembrar. O nosso seguimento do Cristo tem que ser vivenciado com alegria, né? E só quem, digamos, fez essa descoberta, né? Esse discernimento vocacional, percebe essa alegria de servir no seguimento do Cristo. É correto o que eu estou dizendo, Dom João? Sim, é claro. Porque é normal que uma pessoa, quando ela se encontra com aquilo que lhe deu sentido, ou que lhe dá sentido à vida, a alegria vem naturalmente. Porque dentro desse conjunto, vocação é a palavra que, na verdade, reúne várias coisas, é um conjunto. É iniciativa de Deus, é resposta nossa, é descoberta de Deus, é colocar-se a serviço, é descobrir que é amado por Deus, mas ali dentro tem um componente muito importante, que é o da gratidão, é descobrir de tal forma quem é Deus, quem eu sou para Deus, o amor de Deus para comigo, para com os demais, e encontrar ali o sentido da vida de tal forma que a alegria, que brota em mim a gratidão por isso. É só de um coração agradecido que vai brotar alegria. Quando a gente vive como quem sempre se sente credor dos outros, os outros me devem, os outros não me dão aquilo que eu espero, a que eu tenho direito. Então eu fico exigindo isso, esperando aquilo, eu me faço o centro das atenções, eu preciso ser aquele a quem todos carregam no colo. Não serve, não dá. Então eu vivo insatisfeito, porque os outros nunca vão me dar tudo aquilo que eu talvez gostasse humanamente falando. Agora, quando eu descubro em Deus o amor de Deus, é uma outra descoberta. E, na verdade, é uma descoberta que vai crescendo, que vai se desenvolvendo, que vai amadurecendo. Isso é tão grande, dá tanta alegria, tanta satisfação, que não tem como não sentir gratidão. A gratidão vem espontaneamente. E a gratidão vem carregada de alegria. Ela faz surgir a alegria, ela instaura a alegria dentro da gente. Então, se alguém vive como católico, digamos assim, ou como cristão, leigo, ou então como padre ou diácono, que seja bispo, religioso, mas está insatisfeito, falta isso, falta aquilo, reclama disso, reclama daquilo, se a pessoa é uma pessoa murmuradora, lembra da murmuração no deserto, como aquilo foi chato, né? O povo que murmurou no deserto, São Paulo critica muito essa murmuração, São Bento falava muito do problema que é ficar murmurando. Então, quando a gente murmura, significa que está insatisfeito, fica sempre criticando, tem uma coisa errada. É claro que nada é perfeito nesse mundo, não se tem tudo, a plenitude só depois com Deus, né? Então, saber alegrar-se com o amor de Deus no meio de tanta coisa que a gente até lamenta que não é como deveria ser, mas a certeza de que nós estamos sós, Deus está conosco, nos amou em Jesus Cristo, nós podemos lhe ser fiéis, podemos dar testemunho dele, podemos viver a nossa vocação, dar o nosso contributo. Isso que faz com que a alegria surja automaticamente. A alegria não é uma decisão, é uma consequência de uma atitude, de um modo de viver. E aí, claro, que a vocação se torna uma coisa que atrai os outros, não tem como não atrair. E com certeza isso tem tudo a ver com o lema escolhido por esse ano vocacional. Corações ardentes, pés a caminho, né? Uma experiência que aquece, mexe o coração da gente e coloca a gente no caminho. E aí, irmã Helena, é por isso que a senhora está aqui. Eu queria que você compartilhasse um pouco da sua experiência como religiosa consagrada paulina, a partir do momento em que seu coração ardeu
e a senhora se colocou a caminho com Jesus? Bom, primeiro eu amo essa passagem dos discípulos de Emaús. Há muitos anos eu a olho do ponto de vista da comunicação, no sentido assim, de como Jesus chegou, de como os discípulos foram fazendo a experiência do ressuscitado. E é a experiência que dá alegria, que planifica a vida. Eu, no meu chamado vocacional, eu sempre senti dentro de mim o desejo de ser de Deus, de ser religiosa, de me consagrar. Eu não entendia muito, depois, com o tempo, fui descobrindo, revisitando a minha experiência com Jesus já na primeira comunhão, e eu lembro muito bem quando eu tive que decidir como, para mim, o chamado ele vem sempre de dentro para fora. Por mais que eu me conheci pessoas, por exemplo, eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Lá não tinha comunidade paulina, em Porto Alegre. Eu tinha uma irmã nas Paulinas, mas na nossa região ali tinha irmãs que trabalhavam com colégio e com hospital. Mas eu não me identificava. Então, mas eu vi um álbum das Irmãs Paulinas que mostrava as irmãs com o povo, no rádio, a dimensão universal, São Paulo. Aquilo me deu aquela identificação, eu era adolescente, e que fez com que eu me decidisse, este é o meu caminho. E eu fui, depois, gradualmente, entrei, fiz o meu caminho. E também o que a gente é muito ajudada também na espiritualidade é viver a experiência de Deus. É uma experiência profunda do amado, porque nós somos consagradas, ele é o meu esposo. Então, essa experiência também que é dom de Deus, é dom gratuito, e que ele vai nos dando. E também nós temos na história carismática da família Paulina, quando o fundador descreve a sua experiência em primeira pessoa, ele diz assim que muitas pessoas sentiriam o que ele sentia. E eu, quando jovem, fiz muito forte e profunda essa experiência e eu me senti profundamente chamada. E cada vez que eu vou caminhando mais, momentos mais profundos de oração, eu vou confirmando de retiros, vou confirmando este amor, quer dizer, Deus me amou, Deus me escolheu, eu tive uma família também que me cultivou, né? No meu tempo, quer dizer, a família, ela cultivou mesmo a vocação, mas o que depois, a gente passa, o pessoal pensa que vida de freira, de padre, de bispo é mar de rosas, não é, nós passamos pelas mesmas dificuldades dos seres humanos, de relacionamentos, de dúvida, de uma série de coisas, mas o amor de Deus prevalece. Eu sempre fui muito ajudada a ver em profundidade, né? Eu nunca esqueço, eu disse à minha mestre de noviças uma vez, eu fui pedir a ela para sair da congregação, porque eu estava aborrecida com uma série de coisas, e ela me disse assim, Helena, olha no fundo de você, lá na profundidade onde Deus fala, e depois você vai tomar a decisão. E, de fato, foi um momento, assim, de muito discernimento, de muita sabedoria, e eu fui aprendendo a sempre perceber o projeto de Deus, e assim que eu me guio até hoje, cada dia descobrindo novas situações, e para dizer, irmão Diego, eu sou muito feliz, vivo com alegria, eu sempre digo, não é porque tudo vai bem, mas porque Ele nos ama, e essa experiência de Emaús, por isso que eu vibro com esse lema, é justamente os discípulos, eles saíram da sua frustração, se tornaram apóstolos, venceram os medos, depois que eles foram tocados pelo ressuscitado, quando eles entraram dentro de si mesmos e perceberam o ressuscitado, então eles se tornaram de fato discípulos, e no Evangelho nós temos imensos exemplos, por isso que para mim é fundamental, para o cristão, para nós que somos consagrados, também os ministros ordenados, é a experiência de Deus, você também tem essa experiência, é a experiência de Deus profunda e naturalmente o convívio, todas as mediações que Deus coloca, que nos segura e que dá sentido à vida e que nos ajuda as pessoas a animar os outros também nesse caminho.
apesar de tudo. Apesar de tudo. Irmã, quanto tempo de vida consagrada? Eu já tenho 50. 50 anos. Eu casei muito jovem. Eu agradeço muito o testemunho e quero dizer para você que nos acompanha, nesse primeiro programa, nós vamos fazer vários programas ao longo deste ano de 2023 com essa temática do ano vocacional. E para esse no primeiro programa do ano de 2023, trouxemos o testemunho da vida consagrada, né? E por isso a irmã Helena está aqui hoje. Mas, viu, Dom João? Mas ao longo do ano vamos abordar, inclusive, para mostrar as outras vocações com este mesmo testemunho de alegria. E essa alegria não vem do nada, é fruto de um discernimento. E esse é o testemunho que a irmã Helena nos traz hoje. O discernimento fez com que ela percebesse a vocação acertada para a sua vida e oferece esse testemunho e esse serviço à igreja. Como eu ia perguntar, mas ela já disse, mesmo da dificuldade, da dúvida, a vocação se confirma, porque tem como base o amor e a alegria do encontro com Cristo. Eu agradeço muito esse bonito testemunho feito com esse sorriso aqui. Eu quero trazer um pensamento do Papa Francisco para a gente terminar o programa. Na mensagem deste ano para o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, o Papa Francisco fez o seguinte chamado: sacerdotes, consagradas e consagrados, fiéis leigos, caminhemos e trabalhemos juntos para testemunhar que uma grande família humana unida no amor não é uma utopia, mas é o projeto para o qual Deus nos criou. Então é com esse pensamento, convidando você a acompanhar as atividades do ano vocacional da Igreja no Brasil, que acontece em nossas comunidades, que acontece, claro, também nos programas da mídia católica, nos vários momentos que vão nos levar a refletir a importância dessa reflexão vocacional. Não somente a vida presbiteral, a vida consagrada, mas especialmente para que cada um possa conhecer a graça e a alegria do seu batismo. É por aí, né, Dom João, a proposta para esse ano? Sim, o que eu gostaria de dizer também é que nós precisamos sempre ter presente essa vocação fundamental, que é a vocação a viver conforme Deus nos criou. Ele nos criou a imagem e semelhança dele, ele que é amor, e, portanto, a nossa identidade é a de seres que precisam viver amando e sendo amados. Por isso, Jesus disse que tudo que ele recebeu do Pai nos deu a conhecer, que devemos nos amar mutuamente. E uma vez que a gente descobre isso, descobre que ali está a síntese de toda a vida, então na comunidade há necessidade de diferentes serviços. E ali então as vocações se tornam específicas. As vocações leigas com seus ministérios, tanto quem permanece solteiro como quem casa, tem uma vocação específica dos leigos, a união pelo sacramento do matrimônio, mas assim as pessoas consagradas e os que recebem o sacramento da ordem, os diáconos, padres e bispos. Então, esse ano vocacional, tratando desse tema, vocação, graça e missão, quer chamar a atenção sobre essa vocação que todos nós temos, porque fomos criados assim, né, para viver o amor, viver a família, a comunidade, mas que na comunidade de fé a gente se põe a serviço para amar, né? Cada um deve achar o seu jeito de amar mais e melhor, e isso é um critério para se fazer uma opção vocacional. Como é que eu posso amar mais? Ou eu, pelo menos, me sinto mais disposto? Eu podia casar? É claro que eu poderia, e é um grande caminho de amor, evidente, pai ou mãe de família, mas eu posso também me colocar a serviço como padre, como religioso, como, enfim, irmão, irmã. E assim, a gente precisa fazer esse discernimento. Aí nenhuma vocação é uma mais do que a outra. O que importa é amar, é isso que decide. Santa Teresinha foi magistral, né? Ela queria ser tudo, ela não se contentava em ser só uma religiosa, ela queria ser tudo. Quando ela descobriu que amar é a vocação, e ela disse, eu serei no coração da igreja o amor, eu vou amar. E aí ela sentiu que ela podia fazer tudo. Então, para nós, eu acho que isso aqui é fundamental em qualquer discurso, qualquer catequese vocacional. Pai e mãe explicar isso para os filhos, na catequese, os catequistas para seus catequizandos e catequizandas, enfim. Na família, a cultura vocacional basicamente é isso, ensinar a amar. Nós fomos feitos para amar e ser amados, nós não sabemos isso, a gente aprende ao longo da vida, é o grande aprendizado, é a grande
faculdade, né, que a gente pode cursar o doutorado, né, tornar-se especialista em amar, de forma bonita, de forma arejada, digamos, nada de moralismos, nada de fechamentos, mas de forma coerente, assim como Jesus fez, né? Isso é tão bonito, é tão libertador, é tão encantador, né? Que a gente precisa passar isso. Há muita compreensão que não é a correta daquilo que é a fé, a vida com Deus e o Evangelho. É muito bonita a vida cristã, ela é uma maravilha. Dizer isso ainda é pouco, dizer isso, porque ela é tudo, né? Exatamente. Então, vamos em frente, coragem, é muito bonito tudo isso mesmo. Exatamente. Nós vamos colocar agora para você aí no vídeo o site oficial do Ano Vocacional, promovido pela CNBB e que tem muitos materiais que podem ser utilizados pelas comunidades e também pelas famílias para rezarem, conversarem sobre esse tema e fazer esse caminho bonito como o Dom João está nos explicando. Eu agradeço a participação do bispo da Diocese de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, também presidente da Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB, Dom João Francisco Salme. Muito obrigado. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, muito obrigado pela oportunidade. Vamos ver bem intensamente esse ano vocacional, que é uma graça para todos nós. Obrigado também a minha querida amiga, irmã Helena Coraza, religiosa paulina. Obrigado por seu testemunho, por sua participação em nosso programa. Muito obrigada. Quero terminar com essa frase de São Paulo que me move. Vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E um abençoado ano vocacional para todos nós, para a Igreja no Brasil. Muito obrigada, irmão Diego, pelo convite e Deus nos abençoe. Amém. Obrigado. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo também para você que acompanhou o programa de hoje e até a próxima semana.